Bom, eu vou começar aqui já projetando, né? Os irmãos vão estar me ajudando aí na parte do controle da projeção, mas eu vou colocar aqui o que nós vamos meditar nessa noite sobre, o título geral é O Reino dos Mártires. O texto é Apocalipse capítulo 20, versos de 4 a 6. É claro que essa passagem fica dentro de uma passagem maior, né? Que vai aí desde o início do capítulo 1 e também alguns versículos adiante do versículo 1, né, do capítulo 20, e também até praticamente o final do capítulo. Essa é a perícope, nós dizemos, da passagem como um todo. Mas aqui, especificamente, nesses versículos que nós vamos iniciar fazendo a leitura, está, né, o tema, o assunto que eu gostaria de meditar mais especificamente nessa noite. Para até certo ponto, né, reafirmar uma visão tradicional do milênio, mas, ao mesmo tempo, também trazer alguma contribuição distinta, alguma contribuição, eu não diria nova, né, mas um pouco diferente daquela que normalmente, ou daquelas, né, que normalmente são interpretadas. Bom, o texto diz: Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados, por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então nós percebemos, né, que aqui estamos naquele texto que é o mais conhecido em relação à doutrina do milênio, e é nesta passagem, principalmente, né, que as várias posições chamadas de pré-milenistas, quer seja a versão pré-milenista histórica ou a versão pré-milenista dispensacionalista, do outro lado, né, as duas versões, as duas interpretações mais simbólicas, né, do texto, já que essas duas primeiras são mais literalistas na interpretação desse texto, as outras duas posições mais simbólicas, que interpretam de uma maneira mais espiritual ou simbólico o texto, né? O pós-milenismo e o amilenismo. Então, é justamente nessa passagem que essas posições se divergem, né? E eu tenho estudado esse assunto há algum tempo, né? Eu tenho estudado tanto de maneira pessoal, para pregação, como também estudos formais de doutorado, e eu tenho percebido que uma prática rotineira em todas essas posições, eu concordo, evidentemente, mais com uma do que com as outras, como deixarei claro daqui a pouco, né? Com toda digamos, com todo respeito para com as posições diferentes, mas o que eu percebo é que boa parte, ou todas as posições, frequentemente costumam adicionar sentidos ao texto, sentidos que não estão presentes no texto, né? Então, a maior crítica que a gente pode fazer a todas as 4 posições aí, né, é que, com frequência, quem já é defensor de dessas 4 posições, ele já tem a posição formada quando ele vai para esse texto. E, logicamente, então, ele vai obrigar o texto, né, a dizer aquilo que a sua posição pré-concebida já, né, fala, já diz. E vai obrigar, nesse sentido, o texto que nós estamos lendo a dizer muito mais do que de fato ele diz. Eu tenho uma interpretação, eu sigo majoritariamente a interpretação chamada amilenismo, né? O amilenismo é a posição mais comum entre os teólogos reformados,
é dessa escola que eu pertenço, é dessa tradição conservadora, né, de teologia, a tradição reformada, que eu faço parte. Então, eu assumo, né, de uma forma majoritária, né, essa posição amilenista. Mas eu entendo que um destaque que o texto dá nem sempre é devidamente destacado, mesmo na posição amilenista. E sobre isso eu falarei, né, no final dessa exposição. A minha primeira parte aqui dessa palestra, né, é para mostrar quais são as objeções principais a uma interpretação mais literal desta passagem. Literal no sentido de buscar um milênio terreno, literal, né, aqui neste mundo. Então, respeitosamente, eu vou agora colocar essas 7 objeções ao que é conhecido como pré-milenismo. De uma forma respeitosa, porque, obviamente, né, nós temos na história grandes homens de Deus, grandes teólogos que sustentaram e sustentam algum tipo de pré-milenismo, algum tipo de versão, né, do pré-milenismo, e existem vários tipos de versões do pré-milenismo. Não é uma posição dominante, não é uma posição que todos seguem igualmente. Há várias versões do pré-milenismo. A gente se surpreende quando estuda, né, os principais defensores do pré-milenismo, como eles concordam pouco entre si. Normalmente existem várias interpretações diferentes dentro do próprio pré-milenismo. Mas eu vou tratar de forma mais genérica o pré-milenismo, no seu aspecto, podemos dizer, quase universal, que é o literalismo, a ideia de buscar um milênio literal e terreno aqui neste mundo depois da volta de Cristo. Todos concordam com essa ideia, que haverá um milênio literal e terreno, né, aqui neste mundo, a partir de Israel ou de Jerusalém, após a vinda de Cristo, após, né, a sua manifestação em glória e a ressurreição dos mortos. Então, eu levanto para isso 7 objeções, né, e a primeira das objeções é parte daquilo que eu acabei de dizer agora há pouco, que é tendência, né, a interpretar Apocalipse 20, mas à luz de outras passagens, ou seja, quase sempre carregando para dentro do texto, do capítulo 20, uma interpretação que vem de outro lugar. E, em geral, né, a interpretação literal do milênio depende de textos do Antigo Testamento. Como, por exemplo, esse que eu menciono aqui, que talvez seja o mais importante, o mais dependente, digamos assim, né? Isaías 65, versos 17 a 25. Né? Porque, em geral, é nesse texto que os intérpretes vão tentar descrever o que vai acontecer no milênio. Né? Uma vez que quando você lê o texto do milênio, no capítulo 20, não há qualquer descrição, né, do que vai acontecer. Não se descreve a geografia, não se descreve a economia, não se descreve o mundo social, o mundo cultural, nada lá. Há nada, né, em relação a isso. Então, busca-se isso em outro lugar. E geralmente está em passagens como essa daqui, que fala assim: pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, diz o texto, né? Porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eu pulo lá para o verso 25, para finalizar. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente, não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, note, aí está, né, o texto, capítulo 11 de Isaías, textos de Zacarias, textos de Ezequiel, textos de Jeremias, todos eles costumam ser, né, o fundamento descritivo do milênio. Mas a grande pergunta a ser feita é: estas passagens fizeram qualquer menção a um milênio? A um reino milenar, terreno, né, depois da volta de Jesus, depois da segunda vinda de Cristo? E a resposta é: não, eles não fazem qualquer menção a isso.
né? Então, essa ligação direta que se faz entre passagens, como essa passagem aqui de Isaías 65, 17 a 25, com Apocalipse 20, né, é uma ligação forçada, uma ligação direta forçada, que não encontra suporte na Escritura. Aliás, né, o verso 17 já nos diz que a descrição não diz respeito ao milênio, mas ao novo céu e à nova terra. É isso que o texto diz: pois eis que eu crio novos céus e nova terra. E não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Do que ele está falando aqui primordialmente? Alguns versículos antes, Deus mesmo está dizendo que não vai mais se lembrar dos pecados do seu povo. Então, é até importante aqui já entender que quando o texto fala e não haverá lembrança das coisas passadas, não é que nós não vamos lembrar das coisas passadas, como às vezes as pessoas imaginam que haverá um tipo de amnésia, né, lá no mundo vindouro. Deus está dizendo que ele não lembrará das coisas passadas. E que coisas passadas? Os nossos pecados. Por quê? Porque já terá sido totalmente feita a satisfação, né, pelos nossos pecados na cruz do Calvário, e lá no mundo vindouro Deus não tem por que se lembrar deles. Mas o ponto aqui isto aqui não é uma profecia a respeito do milênio. Isso aqui é uma profecia a respeito do mundo vindouro, do novo céu e da nova terra. Justamente por isso, né, no capítulo 21 de Apocalipse, não no 20, mas no 21 de Apocalipse, nós temos justamente o início do texto dizendo: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Ou seja, Isaías 65, 17 a 25, não é uma profecia para o milênio, que se cumpre no milênio. É uma profecia que se cumpre na Nova Jerusalém. Não na Jerusalém atual, incrementada, restaurada. Não. Na Nova Jerusalém que desce do céu. Ou seja, é uma profecia para o mundo vindouro, é uma profecia para, né, a era por vir, para o novo céu e a nova terra. Então, para resumir, né, esse texto de Isaías 65, 17 a 25 e os demais que mencionam um tempo futuro de plena prosperidade e paz, não encontram cumprimento no capítulo 20 de Apocalipse, mas nos capítulos 21 e 22. E aí, queridos, uma leitura simples, superficial dos capítulos 21 e 22, você vai ver que ele é recheado, eles são recheados de citações de Zacarias, de Jeremias, de Ezequiel, de textos dos Salmos, né, que falam de um tempo futuro de paz e prosperidade. Então, olha que interessante, não temos citações destas passagens na descrição do milênio do capítulo 20, não temos citações dessas passagens. Mas temos várias, dezenas de citações dessas passagens, inclusive desta aqui, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse. Então, esse é o primeiro argumento, né, que nós temos que sustentar. Toda a interpretação literal do milênio basicamente depende dessas passagens, mas elas não estão profetizando a respeito do milênio. Estão falando daquilo que deve acontecer depois do milênio, né? De qualquer forma, depois do milênio, porque capítulos 21 e 22, eventos depois do milênio. Quer você interprete isso literalmente ou não, são eventos posteriores ao milênio.